Fala galera, vou começar esse vídeo aí com uma pergunta, isso mesmo, pra você, hein? Quero que você comenta aí. Você renovaria sim ou não com o Bruno Henrique? Ele que vai completar agora 33 anos no final do ano. Tem pouco tempo no futebol ainda aí, mas tá jogando em alto nível. Você renovaria sim ou não? Galera, craque aí que recusou o Flamengo vai estar tendo uma reviravolta. Bruno Henrique, detalhes aí de por que eles ainda não chamaram o Bruno Henrique para conversar, por que o Flamengo não conseguiu ainda, né, tá conversando com o Bruno Henrique, formalizando aí a renovação. Davi Luiz, fica ou sai? Tudo isso e muito mais para você aqui agora. Frazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Quer fazer o bem sem olhar quem? Se inscreva você também. Frazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Vamos que vamos. Galera, Davi Luiz aí, tendo uma situação meio complicada, né? Porque ele recebeu uma proposta oficial lá do Besiktas, na qual é boa pra ele, né? E o Flamengo já tinha falado que se fosse uma proposta boa pra ele, que o Flamengo liberaria, porque o Flamengo não tem interesse em renovar com o atleta. Embora o atleta já está renovado automaticamente, né? Depois que ele cumpriu algumas metas aí. Mas tem um detalhe. O Davi Luiz está bem adaptado, né? Voltou pro Brasil, se adaptou bem ao Rio de Janeiro. Tem empresas no Brasil. Ele não tem desejo de sair do Brasil, não. Ainda mais nessa altura do campeonato, né? Na idade que ele já está. Então ele quer ficar no Brasil. Se ele ficar no Brasil, possivelmente ele vai aposentar. Ele hoje é um cara que já tem mais de 700 milhões de reais aí com empresas e dinheiro que ele acumulou ao longo da sua carreira. Ou seja, dinheiro para ele também já não conta mais. Então ele disse não ao Besiktas e tudo provavelmente está se encaixando e ele vai ficar no Flamengo até o final da temporada. Essa é a informação que nós temos aí, de que está tudo certo, que ele diz não. Agora, se o clube começar a aumentar muito, né, se o Besiktas começar a aumentar muito, pode ser que ele vá. Mas eles ofereceram ele 2 milhões de salário, mais um contrato de 2 anos, mais 2 anos de contrato também, ou seja, né, 2 temporadas de volta lá ao velho continente, e ele não quis. E essa aí é a informação que a gente tem. Agora vamos a ele aí, Fabrício Bruno, né, é o craque, né, que disse não ao Flamengo, recusou a proposta inicial do Flamengo. É simples entender isso aí. Fabrício Bruno no momento ainda sonha com a Europa, apesar dele já ter 27 anos. Ele acredita que ele tem futebol para jogar na Europa. É um sonho que o cara tem, então é o momento dele realizar, né? Ele está na maior vitrine do Brasil e acredito que a partir de janeiro vai chegar algumas propostas. Eu acredito que pela idade dele vai ser meio difícil algum clube de alto nível oferecer uma proposta para ele. Mas pode ser que algum outro clube aí, né, das Arábias, da Turquia mesmo, queira levar. Então ele não quer renovar com o Flamengo, porque o Flamengo vai fazer um contrato com a multa rescisória maior. E vai ficar difícil dos outros clubes tirar ele. Vai ficar mais caro. E sem contar que os outros clubes vão entender que ele quer ficar no Flamengo. E isso aí tornaria mais difícil, né, uma saída futura dele no Flamengo. Então ele mesmo aí já está tentando aí, se blindar para não ficar agarrado no Flamengo e ter a janela aberta lá fora. Lá. O que vocês acham dessa atitude? Eu acho que, né, se é um sonho do cara, ele tem mais que correr atrás. E o cara é profissional, né? Então o dinheiro conta muito. A carreira conta muito. E é isso aí. Então ele não renovou com o Flamengo por esse motivo. Agora, outro detalhe aí. No começo do ano, o staff do Bruno Henrique sondou o Flamengo ali, chamaram e ficaram acordados aí de renovar o contrato. Porém o Flamengo decidiu dar um pouquinho mais de tempo, né, para ver o que ia dar. Depois o Bruno Henrique se lesionou. Bruno Henrique estava lesionado. O Flamengo quis ali ir levando a banho-maria, né, cozinhando devagarzinho, até que o Bruno Henrique voltasse. Beleza, o Bruno Henrique voltou, eles tentaram conversar de novo, o staff chamou o Flamengo, tentou conversar, e o Flamengo novamente foi enrolando. Agora chegamos num momento aí praticamente crucial. O Flamengo agora vê o ano encerrando, tem a Copa do Brasil, e o Flamengo pretende chamar o Bruno Henrique para conversar depois da Copa do Brasil. Só que o Bruno Henrique voltou, e voltou em alto nível, com muita qualidade. Hoje é disparado aí o melhor jogador do Flamengo. É ele que em alguns momentos chegou a dividir esse título de melhor jogador com o Gabigol e com a Arrascaeta, mas hoje ele é disparado o melhor jogador do Flamengo. É importantíssimo para o elenco. Então com isso, o seu passe deu uma valorizada. Ou seja, ficou mais ou menos
ficou bem difícil a situação pelo seguinte: clubes interessaram por Bruno Henrique, já fizeram proposta, mas Bruno Henrique é aquele jogador que, apesar de ainda não ter um pé de meia bem feito assim como o Davi Luiz, ele tem esse desejo de continuar no Flamengo, ele quer ficar no Flamengo, ele está bem no Flamengo também. Então ele não aceitou a proposta dos outros clubes, porém, né, está chegando cada vez mais, e até agora o que se sabe, essa informação aí, né, Coluna Fla, que o Flamengo teria oferecido mais um ano de contrato a ele e um aumento no salário de 1 milhão, 1.200.000 para 1.500.000. Porém o Bruno Henrique quer 3 anos de contrato, isso mesmo. Então ficou, né, essa situação complicou, porque o cara valorizou. Imagina, o cara volta de contusão, volta jogando em alto nível, fazendo a diferença no time, né, contra o Botafogo e destruiu a partida. Então o cara está bem valorizado. Inclusive ele não vai jogar agora na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense. O Flamengo se vê no meio de um grande problema aí, que não tem um jogador que esteja jogando próximo à qualidade que o Bruno Henrique está jogando para poder estar colocando no lugar. Muita gente fala em Gabigol e Pedro, e outros falam Cebolinha e Pedro. O Gabigol está sendo cotado até ficar no banco. Ou seja, a situação complicou. Agora vamos falar um pouquinho aí da seguinte situação. Ou seja, a situação complicou. Então Bruno Henrique, para ele ficar no Flamengo, ele quer pelo menos 3 anos de contrato. O Flamengo só ofereceu 1, mas agora eles devem estar, depois da Copa do Brasil, chegando e conversando, e o Flamengo deve oferecer algo em torno de 2 anos. Será 2 anos de contrato, mais um salário de 1,5 milhão. O que vocês acham dessa proposta aí? Eu acho que o Flamengo vacilou, porque o Flamengo não acreditava na recuperação do cara. O Flamengo foi cozinhando ali, porque qualquer coisa ele já encerraria o final do ano e o Flamengo não teria nenhuma despesa, né? Porque caso a contusão dele durasse, o Flamengo pensou nisso. E o jogador pensou sempre em se manter no clube, foi fiel ao clube, e agora chegou o momento de valorizar o seu passe, né? E valorizou, e muito, muito mesmo. Porque no futebol brasileiro, vários clubes querem ele, entre eles Grêmio, São Paulo, Corinthians, todos eles já fizeram algum tipo de proposta ao Bruno Henrique, sabendo que o Bruno Henrique vai ficar agora liberado aí, né? Então eles viram que o Flamengo ainda não formalizou nada, eles estão tentando, inclusive o Cruzeiro também. E o Bruno Henrique, né? O staff dele não é bobo nem nada, agora que é 3 anos de contrato, porém o Flamengo queria 1. Então deve estar chegando a um acordo aí para ser pelo menos 2. Então a situação complicou, mas a gente tem a favor que ele gosta do Flamengo, quer continuar no Flamengo. Então essa aí é a informação que a gente tem, e volto aí com mais informações ainda hoje. Galera, Cebolinha, hoje em dia, é tido como a pior contratação do futebol brasileiro, não é nem do Flamengo não. Pelo valor que ele veio aí, 90 milhões, é a pior contratação disparado. Ele está sendo falado que é pior do que o Luan, que estava no Corinthians, porque o Luan custou apenas 40 milhões, já ele custou mais do que o dobro, e tem os números bem parecidos com o Luan. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Então a pergunta é, hoje em dia, vocês vendo o que o Cebolinha está jogando aí, e o que jogava o Vitinho, qual dos dois vocês iam preferir? Deixa nos comentários, a sua opinião é muito importante pra gente. Frazoeira JF, aqui é Mais Flamengo, sobe o like. Se não se inscreveu, se inscreva agora, dê essa força pra gente aí. Tamo junto.